Tá pronta, amiga? Tô, em nome de Jesus. Amém. Vamos consagrar esse podcast pro Senhor. Toma conta, trabalho em nós. Amém. Flui o teu Santo Espírito. Amém. Amém. Seja muito bem-vinda a mais um podcast Mulheres Inquietas. Hoje nós estamos com um cenário diferente, um clima diferente, mas a essência é a mesma: se inspirar em mulheres incríveis. E para isso eu trouxe uma amiga minha, muito querida, Natasha Campos, que vai nos contar a história de coragem e empreendedorismo que ela tem. Natasha, se apresenta para nós, nos fala quem é a Natasha. Não o que a Natasha faz. Quem é a Natasha? Muito obrigada pelo convite, Fê. Sabe que é uma amizade muito boa, assim, muito leve. E fiquei muito lisonjeada com esse convite. Então, eu sou a Natasha Campos, sou mãe do João Vitor, sou esposa do Márcio e sou cristã, filha de Deus. E vivo nesses princípios, vivo para minha família. E esse é o meu propósito, assim, é viver esse amor e essa união em família e nutrir boas amizades, né, amiga? Amém. E temos tido sucesso nisso, né? Amém. Então, estamos isso mesmo. cultivando uma amizade. Nós somos amigas de fé, né? Eu acho que foi, inclusive, a fé que nos aproximou. Foi a primeira conversa. E até no final aqui, eu estava programado fazer no final, mas a gente pode fazer agora. Muitas pessoas nos pedem para que a gente volte ao podcast. Eu fiz um podcast com a Natasha de 40 dias, fazendo um estudo da Bíblia. Lives, né? Lives. Trazendo o nosso conhecimento, né? Uhum. Não que a gente saiba tudo, mas tudo aquilo que a gente sabe, a gente queria transbordar e compartilhar. E foi uma alegria, né? Foi muito bom. Foi um tempo precioso. As pessoas têm pedido no meu Instagram que a gente retorne. Sim. Então eu quero assumir contigo aqui agora o compromisso de nós retornarmos. Bora. No nosso tempo, no tempo que a gente consegue, Sim, mas que a gente não adie mais, né? Esse transbordar. Eu acho que é um chamado, né? Que a gente bata aqui o martelo de que a gente vai fazer e vai continuar. Vamos viver então, esse propósito. Tá confirmado. Confirmado. Então agora a gente já sabe quem é a Natasha Campos, mas a gente quer saber o que tu faz. A Natasha, eu vou brevemente aqui, falei que a história dela é uma história inspiradora. E a Natasha é enfermeira, eu vou dar alguns spoilers, mas a história é dela e ela que vai contar. Natasha é enfermeira e a Natasha decidiu sair do convencional, né? Isso aí. E eu queria que tu explicasse o que tu faz e este momento de transformação. O que fez tu sair do convencional para ser a mulher empreendedora e empresária que tu é hoje? Então, eu sou enfermeira de formação. Eu falo porta, porteira, portão. Eu vim de Três Corações, Minas Gerais. Meu sotaque é diferente. E eu me formei lá em 2008 na Unicor. E eu brinco que eu saí do Enem. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer o Enem. Foi um dos primeiros obrigatórios ali. E aí, eu ganhei no final do Enem, quando eu saí da escola, um folderzinho da faculdade. E tava lá enfermagem, e tinha uns raios assim em volta. Falei, isso aí que eu vou fazer. Mal sabia eu que eu já tinha uma essência do cuidar. Porque eu tive uma mãe muito doente psiquiátrica, e eu cuidei dela toda a minha vida. Eu acho que aquilo ali conectou, porque era para ser assim. E então fiz vestibular, passei, iniciei o vestibular com a faculdade com 17 anos. Aí no meio do caminho parei 1 ano e meio, então me formei mesmo com 23, 24. E desde então eu venho trilhado nesse caminho da enfermagem. Eu brinco que o profissional enfermeiro de faculdade, assim, principalmente na minha época, que isso já tem 16 anos, a gente foi formado para ser funcionário de alguém, de uma instituição, de uma clínica. A gente não tem essa noção de empreendedorismo que as outras profissões têm. E isso tudo é muito difícil para a gente, tem que sofrer uma ruptura, né, de paradigma, de preconceitos para viver o novo, né? Então, quando eu me formei, eu fui trabalhar no resgate da rodovia Fernão Dias, lá em Minas Gerais. E foi muito legal, não sei, posso falar? Pode. Foi Deve. muito legal que eu tinha carteira D.
A gente lá trabalhava com transporte de criança, de jovem, para festa. E eu tinha a minha carteira EAD de motorista. E eu tinha todos os cursos, era formada, enfermeira, e fui lá na rodovia, porque assim, ó, é uma cidade de 80 mil habitantes com 2 hospitais. Uma parte privada dentro da pública, mas é um hospital, na verdade, até naquela época, hoje tem 2. E todos os técnicos fizeram a faculdade, todo mundo se formou junto na primeira turma. Como que eu ia conseguir uma vaga de enfermeira, sendo que é um enfermeiro para cada 10 técnicos? Não, sabe, era humanamente impossível naquele momento. Aí eu falei, bom, tem que conseguir nessa rodovia aqui, se eu conseguir aqui, tá tudo certo. E fui, fiz vários testes e tudo mais. Aí um médico lá responsável me ligou e falou, Natasha, a gente tem uma vaga aqui para te oferecer. Eu falei, nossa, maravilhoso, né? Já aceitei. Aí ele, só que assim, é como motorista da ambulância aqui, tem problema? Eu disse, não tem problema, pode ser de motorista. Porque ele está de férias, aí quando ele voltar a gente vê como é que vai ficar. Não, tudo certo. Aí ele desligou o telefone, me ligou, 2 minutos depois eu esqueci de falar um detalhe, é à noite, tem problema? Falei, não tem problema, vamos lá. Então acho que ali começou essa minha, não correr do desafio, não fugir. Eu acho que aquela era a minha oportunidade. Já começou a tua visão de empreendedor, né? Exato. Que é exatamente isso. É não fugir. É não se bloquear diante das dificuldades. Exato. É sempre dizer, não, vai dar, vamos mais adiante. Mais adiante a gente ajusta. Isso, e enxergar cada desafio como uma oportunidade. Né? Eu podia ter desistido. Eu podia falar, não, imagina. Mas eu não teria vivido nada do que eu vivi até aqui. Fez parte da minha construção, né? E então eu comecei como motorista à noite, eu e mais 2 homens no caminhão, era um caminhão, que eles não me ajudavam, porque eles não queriam que uma mulher dirigisse o caminhão, porém eles não sabiam. E eu tinha que bascular o caminhão, revisar óleo, abastecer, colocar água, tudo sozinha e não teve problema. Depois eles riam, dizendo que se enganaram, que, enfim, somos amigos até hoje. E foi um tempo muito legal, porque foi isso que me abriu portas para o que eu construí na minha carreira até hoje. Aí, e na tua vida, né, amiga? Porque Exato. A gente percebe quem convive, eu posso falar com propriedade, porque de fato convivo. Natasha não tem ruim, entendeu? Se tu falar pra ela, olha, uma coisa que tu pensa, não vai entender sobre isso, ela vai dar um jeito de entender sobre aquilo. Né? Tu não te paralisa diante daquilo que tu não sabe. Exato. Não, vamos olhar pro todo aqui e vamos ver como que a gente vai ajustar. Eu acho que o falar eu não sei fazer é a parte mais fácil, né? Diz, olha, eu ainda não sei, mas eu já vou descobrir. Né? Eu tenho isso comigo, assim, que eu não sei, eu vou descobrir, eu vou aprender. Posso não ser a expert no assunto, mas eu me nego a ter uma resposta negativa e não querer aprender aquilo. E aí, então, eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul, faz 14 anos, e recebi proposta para trabalhar em vários lugares com alto índice de criminalismo, porque a minha experiência com grandes traumas era grande lá na rodovia, mas eu acabei ficando aqui na região, fui trabalhar no Hospital Regina, foi maravilhoso, depois saí, dei aula, então em curso técnico, fui coordenadora do curso técnico de enfermagem, e quando eu voltei para o hospital, aí meu filho nasceu, quando eu voltei para o hospital em 2019, eu fui para uma área de pacientes críticos, mas em fase terminal. E a gente no hospital tem um código assim que fala PNR, que é parada não reanimável. Foi acordado isso entre o médico e a família, que dada ao prognóstico do paciente, se ele tiver uma parada respiratória, ele não vai ser reanimado e não vai para UTI, porque vai ser questão de horas, né? Ou vai gerar tanto trauma e não vai voltar à vida. Só que assim, amiga, entre um paciente receber um diagnóstico desse totalmente desfavorável, né, e entre ele realmente vir a óbito, existe uma lacuna. E essa lacuna pode durar horas, dias, meses. Né? Só que a partir do momento que esse diagnóstico era dado, iniciava-se um velório da pessoa viva. Eu pensei, meu Deus, não, a gente não pode viver desse jeito, né? E aí, ele entrava também em, tipo assim, cuidados mínimos, cuidados máximos, a gente chamava, que era medicar para dor, trocar a fralda, assim, deixar limpo,
e da comida. Eu pensei, mas não, deve ter mais alguma coisa que eu posso fazer por essa pessoa. Isso é o mínimo, não é o máximo. Isso é o mínimo. Então, comecei isso me instigou muito. E eu descobri que isso tinha nome. E chamava Cuidados Paliativos. Então, fiz uma pós-graduação em Cuidados Paliativos. Que é paliativar. É cuidar do que está, o que não tem cura, mas não está na hora ainda. Então, às vezes, pode ser os melhores anos da vida dessa pessoa, paliativando. E, então, me especializei em cuidados paliativos e nos cuidados paliativos eu descobri a ozonioterapia, que foi a porta que me abriu esse universo da saúde integrativa. Foi através da ozonioterapia. E estar nesse ambiente provavelmente foi contra os teus princípios e valores como cristã também, talvez, né? De que fez sentir tanto. O que eu posso fazer mais? Porque senão é o fim. Exato. Não é nós que decidimos o fim. Sabe que tem duas profissionais. Uma antes do meu novo nascimento em Cristo e uma depois. A de antes trabalhava no resgate, não tinha zero sensibilidade. Podia uma criança morrer na minha frente, um idoso. O que acontecer, nada me doía. Nada me tocava. Pra ti era natural, era o dia a dia, rotina. Exato. Era uma casca mesmo. E nada me sensibilizava. E depois que então conheci o Senhor e fui salvo e remido por Ele, aí é uma outra... Eu não sei como explicar. É sobrenatural. É sobre sentir, não é? Não tem como explicar, né? Não tem como... Só o Senhor sabe o que Ele faz. E aí acho que entra a parte dele, né? Porque se eu soubesse explicar, não seria algo dele. Seria explicável, né? E como é dele, é inexplicável. Então, surgiu uma nova profissional que se importa, que tem paciência, que sente a dor do outro. E que não se conforma em não poder fazer mais nada. E isso que mais me instigou. É não me conformar de que eu estava ali, tenho conhecimento, e não tinha o que fazer, eu não sabia o que fazer. Aí que tá. Eu não sei o que fazer, não, eu vou descobrir o que eu posso fazer. E aí eu fui descobrir o que eu podia fazer. E deixa eu só pegar um gancho, assim, né? Tu trabalhou em resgates de rodovia, uma vez tu me comentou sobre isso. E é um trabalho muito duro, né? Como tu falou, às vezes recolhia, né? Pessoas. E o que esse trabalho, ele te ensinou sobre pessoas, vivência, né? O que tu traz ali, porque é muito forte o que tu vê ali, né? É muito forte. Primeiro, aquela frase clássica que a gente não vale nada, né? A gente não é nada, porque assim como você tá... Eu vi inúmeros casos. Assim como a gente está viajando, vem um carro que atravessa a pista e cai em cima do seu. Você não fez nada de errado. Você não viu acontecer. Simplesmente teve um caso que um caminhão pulou, atravessou o canteiro central, alçou voo e caiu em cima de um outro carro. Matou 4 pessoas. As pessoas não viram isso acontecer. Então a gente vê a brevidade da vida, o quanto ela é breve, passageira, e o quanto nada está no nosso domínio, né? Isso é muito, muito evidente. E isso acaba deixando a gente mais... Lá, em quem atende, tipo, eu como atendia, eu não podia me sensibilizar com as situações que eu via, né? Imagina se eu, pobrezinho, toda vez que eu visse uma coisa, tem colegas que foram afastados, não tiveram condições de voltar. Mas aí você começa, não, eu não posso ser assim, aquilo vai te deixando fechado. Mas nesse sentido da vida, você fica muito mais reflexivo, né? E pensando como tudo é passageiro, como nada disso aqui é relevante, né? Embora ainda fosse o velho homem, a velha Natasha, eu já tinha uma consciência disso. De como isso é passageiro, é breve, e o olhar que a gente deve ter com o futuro, né? E de nutrir mais os relacionamentos. E aí agora vamos entrar um pouquinho no Ozônio Vita, né? Que é que foi a forma que tu encontrou de empreender, né? Que hoje tu entrega saúde, qualidade de vida através do teu trabalho. A gente sabe que empreender não é fácil e também não é para todos, né? E que quando a gente decide empreender, junto com isso, vem a coragem e vem grudado também o medo, né? Vem que junto. Tu tem que, né, saber separar quando usa um, quando usa o outro. O medo é uma proteção, mas se nós não soubermos dosar, ele vira um bloqueio. Vira um bloqueio. E nessa tua caminhada de empreender, qual foi o maior medo que tu teve quando tu largava o certo pelo incerto?
Hoje de manhã eu estava ouvindo um pedacinho do podcast do Jackson Antunes, que eu gosto muito, é um irmão em Cristo. E ele estava falando exatamente sobre o medo. O medo, a palavra medo de trás para frente é dome. Então, o medo é para a gente domar o medo. O medo vai existir, mas é para a gente domar o medo. E quando a gente doma o medo, ele continua ali, mas ele está em nossas mãos, não a gente nas mãos dele, né? Acho que essa é a ideia. Então, quando eu comecei a Ozônio Vita, na verdade, comecei a trabalhar com ozonioterapia, foi como eu disse, ali no hospital. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer que não precise de uma prescrição médica e que eu sei que vai trazer qualidade de vida para o paciente? Aí descobri a ozonioterapia. Bom, ozônio é uma molécula, um tratamento totalmente... Na ocasião, ainda já era autorizado pelo Ministério da Saúde, mas ainda não era regulamentado, agora já é. E comecei a estudar sobre. Na época não se falava quase, não né? Se falava Hoje, quase. bastante gente já faz uso, já sabe os benefícios, mas naquela época, nada disso, né? O auge foi na pandemia, né? Foi falado bastante na pandemia, que foi incrível os resultados, mas eu já comecei antes. Então, eu falei, é com isso que eu vou atuar na vida dessas pessoas. Aí, o nome Ozônio Vita surgiu, devo falar que Deus que me deu, porque eu queria um nome que contivesse a palavra ozônio, para ser de fácil associação com o que eu fazia. E o Vita, eu queria, o que eu faço, Senhor? Que nome que o Senhor me dá? Aí, no início da pandemia, eu comecei a dar um multivitamínico para o meu filho, que chamava Vita Júnior. Aí eu fui pegar a caixinha, ele, Vita Júnior. Falei, Vita, é isso aí, Ozônio Vita. Tá aqui a resposta tá aí que eu pedi. O logo foi o João Vitor que escolheu, o coração com formatos de plantas, de folhas. E assim surgiu o Ozônio Vita, que no primeiro momento era somente ozonioterapia, né? Que essa era a ideia inicial. E depois que eu fui, a gente vai aprendendo, né? A gente inquieta, não para de aprender nunca. E aí vai acrescentando uma coisa, outra coisa, e aí surgiu tudo que é hoje. Conta um pouquinho, eu acho que talvez muitas pessoas não sabem os benefícios do ozônio, né? Então a gente está falando do ozônio Vita, a tua forma de empreender, o que tu faz hoje, mas o que de fato, assim, explica como se a pessoa não entendesse absolutamente nada sobre isso, mas ela tá ali. Mas o que é isso, entendeu? Sim. Quero entender para que serve, para quem que é indicado, para que não é. Explica um pouquinho assim, para as pessoas entenderem mais do que tu faz. Tá bem. Então, o ozônio é o O3, que são 3 moléculas de oxigênio. Então, o ozônio medicinal, esse que eu trabalho, a gente pega um torpedo de oxigênio, aquele de hospital, que ele tem O2 estéreo envasado. O2. Perdão. O2. Quando ele passa pelo aparelho, pelo gerador de ozônio, ele recebe uma descarga elétrica. E daí se junta mais uma molécula de oxigênio. E ele fica O3. Isso é uma reação forçada. Por isso que o ozônio não é patenteável. Eu não consigo vender um copinho de ozônio, um frasco. Não dá para vender na farmácia em escala. Ele tem que ser produzido e feito no mesmo momento. O que dá para vender são subprodutos. É um óleo que foi ozonizado, é um hidratante, é um sérum, é um shampoo que contém óleo ozonizado. Então, isso é possível. Agora, vender o gás não é possível, que ele volta a ser oxigênio. E o gás ozônio, então, ele tem propriedades terapêuticas, de acordo com a região que eu coloco e a forma com que eu coloco. O gerador de ozônio, ele libera ozônio em várias graduações, várias concentrações. E dependendo da concentração que eu escolher, que eu determinar, eu vou utilizar para uma situação. Por exemplo, graduações bem baixinhas, ele começa como estímulo de colágeno, parte bem estética. E graduações mais altas, ele é esclerosante, ele trata feridas, ele mata bactérias. Então, ele é altamente, um potencial muito alto. Então, tem que saber que graduação escolher e que via utilizar. Por exemplo, essa via bem baixinha, eu posso colocar na pele, para melasma, para estímulo de colágeno. Essa graduação mais alta, eu posso usar só de maneira tópica. Por exemplo, um bag, que é um saco, com ozônio no pé, por exemplo, para um pé diabético. Então, o gás fica em contato com aquela ferida e aquela ferida vai ser descontaminada, vai gerar um processo de retirar as camadas de células mortas para a regeneração da ferida. Então, só que entre essa primeira e a última tem uma gama de possibilidades.
Mas eu digo que eu gosto muito dele para 3 situações específicas, que eu acho que assim que não tem erro. É analgésico, anti-inflamatório e cicatrizante. Essas 3 situações são maravilhosas. Tu sabe que agora tu esclareceu uma coisa que eu já pensei aqui nos meus próprios pensamentos. Tipo, como que ele serve pra tanta coisa, né? Tipo, eu acho que eu nunca te perguntei, se perguntei, não me lembro. Tipo, como é que pode uma coisa servir pra tanta coisa? Tu acabou de responder. Não é que ele sirva para tanta coisa, ele serve para bastante coisa em dosagens diferentes. Exatamente. Né? Uma dosagem é para X coisa, outra dosagem é para outra situação. Não é algo que aquilo ali é para tudo. Não, tem que ter conhecimento para que ele se torne um produto que consegue ampliar a eficácia dele, né? Que ele consiga ser mais usado. E aí, amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente vai fazer uma transição, né, de carreira ou qualquer transição que a gente vai fazer, a gente tem que lidar com diversos fatores, né? Sim. E eu queria te perguntar qual que foi o mais difícil para ti? Se foi a parte técnica, né? De estar começando a empreender, né? Tu vinha de um lugar, né? E de uma mentalidade que tu falou, né? Foi doutrinada, a gente é doutrinado na enfermagem para ser funcionário de alguém. A pessoa pensa, eu executo. Exato. E aí, a partir do momento que a gente empreende, o primeiro tarefa é ser o ser pensante, né? É ser o ser pensante e a que executa tudo, né? Até tu entender o que eu preciso de alguém para isso, para aquilo, a gente não delega. A gente delega pra gente mesmo e vai fazendo e tem que funcionar. Isso aí. E tem mais a parte técnica, né? Que é o operacional que vem da nossa profissão, né? Eu como dentista também, a gente tem muito o operacional. Sim. O que tu achou mais difícil assim, nessa transição? Foi a parte técnica, né? De ter que administrar toda a parte do empreender e mais o operacional. Foi a parte emocional, né? Que é esse ajuste entre o medo e a coragem, a razão e a emoção. Tô fazendo certo, não tô. Ou foi o julgamento das pessoas, que as pessoas adoram questionar e às vezes os mais próximos, até por proteção, olha o que tu tá fazendo, cuida pra onde tá indo, isso aí não vai dar certo, né? Aqueles muitos comentários que vêm pra proteger, mas acabam muitas vezes atrapalhando, desmotivando. Né? Qual que foi o mais difícil pra te administrar? Pra mim, sem dúvida, foi a técnica. A técnica no sentido de gestão, de gerir o negócio que não existia, que o negócio foi acontecendo, né? Como eu disse, eu comecei fazendo, eu trabalhava de tarde e comecei atendendo de manhã. Aí a primeira dúvida era, e quando eu passo só a atender? Que momento isso vai acontecer? Isso me tirava o sono, a tranquilidade. E aí conversei com a minha sogra, que tem muito conhecimento empresarial, e ela disse, Natasha, quando você estiver ganhando o que você ganha no hospital, você pede demissão. E aí eu segui esse conselho dela e pedi para Deus, né, Senhor, que colocasse a mão, que eu nunca ganhasse menos do que eu ganhava no hospital. Que o negócio era dele, os clientes eram... Eu brinco de sério, né? Que eu tenho um sócio, né? Que é Jesus. Que ele traz as pessoas, eu e ele, nós trabalhamos em equipe. E eu só executo, ele usa faz as minhas mãos. Ele faz a captação de pacientes e tu é no operacional. Eu sou operacional, né? Quem traz é ele. E aí eu conversei com ele, eu disse, olha só, pai, põe tua mão e cuida de tudo, né? E eu nunca ganhei menos que o hospital, nem no primeiro mês que eu saí. Sempre teve a mão dele ali. E aí, então pedi demissão do hospital e comecei a ter mais liberdade de horário. Daí eu fiz essa transição também de atender mais à tarde, que é quando meu filho está na escola, e ficar com ele de manhã ou poucos de manhã. E eu vim vindo, né, amiga? Eu sou muito calculista. Muito pé no chão. Muito pé no chão, total, assim. Eu não faço nada pela emoção, assim. Eu penso muito antes de tomar decisões. Você nunca vai me vender nada para ontem, assim. Hoje a promoção, infelizmente eu vou perder, então. E fico bem, sabe? Depois eu posso me arrepender, mas nesse momento eu não vou comprar. E aí eu pensei, e fui indo. E aí fui tomando decisões sozinha, né? Aí é sempre aquele pensamento. Não tem ninguém. O meu marido me dá... A sensação de empreender, né? Hoje a gente sente, ou as mulheres principalmente, sente o empreender muito sozinho. E é por isso que nasceu Mulheres Inquietas. Isso aí. Né? Pra que a gente se unir, ter esse conforto e juntar forças. Que o meu marido, ele tem a empresa dele, tem o negócio dele. Eu acabo em muitos momentos, olha só, agora eu preciso de ajuda.
Daí, senta aqui que você tem que me ouvir. Eu falo, ele diz, Nem seja só pra desabafar, né? Daí ele, não, acho que é isso, tal, pensa assim. E aí já, nossa, clareou, né? E assim vem vindo em todos os anos, porque uma hora e agora eu alugo uma sala, e agora eu contrato uma secretária, e as coisas, graças a Deus, vão criando novos degraus de desafio. E a gente tem que ir aprendendo a lidar com eles, né? Porque antes era eu presa. E aí isso tem também um limite, né? E como eu já ouvi de outros amigos, eu acho que até de você, tem a dor do crescimento. Tem. Crescer dói, mas a gente quer crescer, né? É legal, é saudável, é fruto do nosso trabalho que foi construído. Quem não cresce está estagnado, né? E aí eu venho buscando esse conhecimento incessantemente, tanto na parte técnica né, de teoria, quanto na parte técnica de gestão, para que eu consiga chegar nesse processo. E entender, né? A gente traz aqui sempre mulheres inspiradoras, a Natasha, sem dúvida, né? É muito inspiradora. E não estou exagerando, estou sendo realista, também sou muito realista. E assim, a gente tem que entender que não é mágica. Né? Que a Natasha, meu Deus do céu, ela investe nela, ela investe no negócio, ela investe em ideias, ela investe em pessoas, ela está sempre fazendo acontecer, né? E hoje tem muita gente querendo empreender, mas falta essa sensibilidade de entender que tá difícil, e é para tá difícil mesmo, porque faz parte do crescimento. Exato. Se tiver muito fácil, tá errado, né? Quanto mais a gente vai avançando, mais a gente vai entendendo que as coisas ficam realmente mais difíceis, né? Aqui eu já tô dominando, já conheço tudo, então tá na hora de passar para a próxima fase. Tá na hora de avançar o nível. Né? Porque ali vai ficar um pouquinho mais difícil, mas tu vai crescer também. Mas que não é mágica, né? Não é. Que é muito investimento pessoal e profissional. Que as coisas não acontecem do dia pra noite. Não, e eu lá na minha terra, eu sempre uso essa frase, que eu brinco que o pessoal vê as pingas que a gente bebe, mas não vê o tombo que a gente leva, né? A gente cai muito, né? E cai no sentido de, não é assim, vamos lá, vamos aprender, né? E ninguém vai construir nada do dia pra noite. É um passo de cada vez, e é não se conformando, é onde que eu posso melhorar, é indo atrás de informação, de pessoas que podem agregar, de pessoas que já viveram aquela situação e vão te trazer conhecimento, né? Aí que surgiu também a mentoria da Fernanda, né? Que vem trazer esse respaldo. Bom, eu sei, é assim que funciona. Imagina você ganhar pronto. É muito mais fácil, né? Eu me considero uma enfermeira diferenciada, assim, tem eu e mais algumas que eu conheço, que eu admiro muito também, porque o normal é você se conformar em estar trabalhando com a tua carteira assinada, o teu salário ali em dia, na hora, e tá tudo certo. Respeito, fui assim, mas alguma coisa coisa no teu coração dizia que tinha algo muito maior te esperando. Né? Que eu podia fazer mais. E eu tenho certeza que muitas mulheres sentem esse algo mais, né? Sentem que elas vieram para mais, elas não vieram para sobreviver, elas vieram para deixar um legado. O problema é a zona de conforto, né? Ficar no mesmo lugar achando que as coisas vão acontecer ou que alguém vai vir e fazer por ti, e não vai. Não vai. A história da Natasha é mais uma história que a gente traz aqui para inspirar, que comprova que tem muito movimento, né? Que tem muito aprendizado, que tem muito tombo. Tem muito. Mas que tem muita realização. Né? Eu vou te dizer que é o dia a dia mesmo, nu e cru. Por exemplo, eu fiz praticamente uma pós-graduação, a parte teórica dela todinha, dentro do plantão do hospital. Enquanto os colegas estavam no café, estavam confraternizando, estavam fazendo coisas aleatórias, eu estava estudando. Se eu tinha tempo, eu estava na frente do computador estudando. Você não vai ali com a gente? Não vou, estou aqui, estou ocupada. E eu estava ali 12 horas. Às vezes, em 5, 6 eu tinha terminado o meu trabalho. As outras 6 eu estava estudando. E aí vem os rótulos, né? Como tu tá chata. Não tô chata, eu tô construindo um futuro. Exato. Aí quando pede demissão, como assim? Do nada. Do nada, não. Você não viu tudo que eu fiz, né? Então, assim, é isso, sabe? Do nada, para quem não prestou atenção, para quem não viveu, para quem realmente, ele não fez nada, né? Eu fiz muita coisa. Então, é isso, é aproveitar oportunidades, né? É ver oportunidade em cada situação, em cada contato, em cada network que faz. Nossa, isso aqui é interessante. Nunca é só um exemplo, é sempre aprendizado.
né? E ter a consciência de que o tempo vai passar de qualquer jeito. Exato. Né? E que nós não temos controle da nossa extensão da nossa vida. Não está no nosso controle, mas a profundidade que tu vai viver. E o quanto tu vai fazer. E vai fazer bem feito. Isso está totalmente no teu controle. E é uma escolha, né? É acordar e falar, hoje vou fazer mais, vou fazer melhor. E vou construir algo que construa. Daqui 2 anos eu olho para trás e falo, caramba, olha a coragem que eu tive. Verdade. Que é o que hoje tu deve olhar para trás e pensar, né? Bah, eu sou fera. Eu tento me admirar para poder fazer esse movimento continuar acontecendo, né? Não, e é necessário, né? A primeira pessoa que tem que nos admirar é quem? É nós, né? Tu tem que acreditar. Sim. Porque se tu não acreditasse, todas aquelas pessoas que comentaram, e de fato deve ter tido, porque as pessoas sempre comentam, até como proteção, as pessoas que te comentaram, olha, não vai dar, não larga o certo, cuidado com o que tu vai fazer. Se tu não acreditasse em ti, no que tu faz, tu tinha pensado, pensando bem, vou ficar aqui onde eu tô. Né? Então, a primeira pessoa que tem que acreditar em ti é você, não tem outra pessoa. O mundo não é obrigado a acreditar em ti, tu é obrigada a acreditar em ti. E aí, chama uma sociedade, que nem eu chamo, que nem a Natasha chama, diz, Senhor, esse negócio não é meu, é nosso. Isso aí. Então, nós precisamos de ti. Ter essa clareza do Essa sócio, clareza, né? de com quem tu vai, dividir. Caminhar. Com quem tu vai caminhar. E eu sempre digo que o que me motiva muito a perseverar e cada vez buscar mais é que eu tenho certeza que o Senhor vai me cobrar pelos dons que Ele me deu, sobre o que eu fiz com os dons e talentos que Ele me deu. Tem aquela passagem na Bíblia que Ele entrega um dom, um talento para cada um. Um enterra o talento, o outro multiplica por 3, o outro multiplica por 10. Né? Eu quero ser que multiplica por 10, por 100, por 1000. Eu quero entregar para o Senhor muito mais do que Ele entregou para mim, porque é o mínimo que eu posso fazer por tudo que Ele fez na minha vida. Então, acho que enterrar esse talento e devolver para Ele íntegro é pouco demais. Né? Eu preciso multiplicar esse talento, eu preciso tocar mais pessoas para que conheçam dele e para que eu, enfim, manifeste tudo que Ele me proporcionou. E aí a gente vem de novo, né? Tudo é clareza, que é a clareza que tu tem, de que eu não vou entregar só o que Ele me deu, vou entregar isso multiplicado. E a escolha, né? Saber fazer as escolhas para que isso possa acontecer. E aí, amiga, nós já estamos finalizando, a conversa está muito boa, está muito fluida. Eu quero lembrar que nós temos um outro podcast também, que a Natasha também participou. É verdade. Que a gente fez em dezembro do ano passado, então já vai fazer 1 ano de aniversário o podcast. Que nós falamos sobre Jesus Cristo, né? Sobre o nascimento de Jesus Cristo. Na hora ali, nós acabamos ampliando um pouco mais do que isso. Foi um podcast maravilhoso, se eu não me engano, ele tem, sei lá, 2, 3 horas. Meninas, né? A gente podia colocar o link aqui. E falando em link, eu quero que tu entregue teu arroba para nós colocarmos aqui também, para elas poderem te seguir e conhecer o teu trabalho. Então, por favor, fale seu arroba. Então, arroba Natasha Campos, _ Ozônio Vita. Natasha com C. E aí, para finalizar, eu gostaria que tu mandasse uma mensagem para as mulheres empreendedoras, mulheres inquietas. Tu é uma mulher que fortalece outras mulheres, a importância de elas estarem com a gente, né? Tu faz parte das mulheres inquietas, de elas virem até nós, de serem acolhidas, de se fortalecerem, para que elas possam crescer e também andar com Cristo. Eu acho que o que eu posso deixar de mensagem assim é que não desanima. Vai com medo mesmo, aquela frase literal é assim, mas coloca o seu sonho para jogo. Coloca a sua vontade para acontecer. Ora sobre ela, entrega para o Senhor, que se for também dos planos dele, vai fluir, vai dar certo. Eu disse que tudo que é do Pai, a gente recebe uma paz, né, que excede todo o entendimento. Então você vai sentir essa paz no seu coração e tudo vai fluir. Não vai ter muito empecilho, não vai ter coisas que vão dar muito errado. Claro, vai ter sempre algum tropeço, mas no mais vai fluir. E se dedica, faça o melhor que você puder. Pensa que é o teu sonho, é o teu negócio, é o teu propósito. Se dedica a ele, coloca energia nele. Pense coisas positivas sobre ele. Nunca canse de estudar, de se aprimorar. Né? Procure sempre congressos, workshops. Esteja com pessoas que te motivem, que tragam conteúdo. Aqui nas Mulheres Inquietas a gente não se sente mais abandonada, porque tem sim um ecossistema, tem pessoas que têm as mesmas dificuldades e compartilham soluções que elas encontraram. Então a gente consegue, com a experiência do outro, já não
passar mais por aquele erro. Aquele eu não cometo mais. Mas se for, vai ser um novo para ensinar para as demais. Mas a gente consegue sim criar uma rede de apoio e superar com mais facilidade todas as dificuldades da vida, né? Acho que é isso, lute pelos seus sonhos, tenha fé em Deus e não tem como dar errado. E ande com mulheres que querem elevar outras mulheres. Exato, de fato, né? Exatamente. Aquela frase, você é a média das 5 pessoas que convive, não tem mais errado. É isso. Então, conviva com pessoas que te agregam, conviva com pessoas que te elevem para o nível maior que o seu. Se você é a 5ª pessoa para o nível mais baixo, elas que vão te sugar. Então, você tem que andar com pessoas que te elevem para o próximo nível, né? Escolha isso e não tem erro. E às vezes vem um receio, né? Mas eu não vou conseguir acompanhar esse grupo. Vai, pode ter certeza que vai. Tu naturalmente vai te moldando para estar ali. Tu vai aprendendo o que eles fazem, a forma que eles fazem, a forma que eles pensam e as coisas vão se transformando na tua vida. E para finalizar, eu quero lembrar que esse podcast foi criado para inspirar mulheres. E é por isso que eu trago mulheres inspiradoras, para que elas possam nos encantar através da história delas. E hoje, né, tu já faz parte dessa história, já é sabido disso. Mas eu quero te presentear com a caneca que a gente presenteia no podcast, que é concluindo mais uma para tua coleção, que tu faz parte dessa história. Obrigada, então quero te agradecer, amiga, por ter vindo aqui, ter inspirado outras mulheres. E quem sabe a gente vem com outros assuntos, né? Isso aí. Fica nossa confirmação de que nós vamos voltar, não com a intensidade, né? Nós estamos no final do ano, é uma loucura final de ano, não com a intensidade que a gente fez o outro, mas pelo menos uma vez por semana, aí, né? Aparecendo de vez em quando e podendo trazer o nosso conteúdo e dividindo a nossa fé com vocês. Isso mesmo. Então, chegamos ao final de mais um podcast. Se tu não está inscrita, não esquece de se inscrever. Um beijo, fiquem com Deus. Beijo, obrigada.